Olá galera, a gente começa uma sériezinha de vídeos sobre juros. E aí nós temos dois principais regimes de juros, o regime de juros simples e o regime de juros compostos. Então, nessa aula de hoje a gente vai começar as definições simples, básicas de juros simples, tá certo? O que é juros? Juros é uma quantia que você deve pagar por usar o dinheiro dos outros. Quando você utiliza algo de outra pessoa, você tem que indenizar aquela pessoa. Se você vai usar a casa de outra pessoa, isso você paga um aluguel. Se você vai usar o carro de uma outra pessoa, você vai lá, está alugando o carro. Então, se você vai usar o dinheiro de outra pessoa, nesse caso aí quase sempre dinheiro dos bancos, né? Muito comum, ou de financeiras, então você deve pagar uma quantia por utilizar o dinheiro de outra pessoa. Ok? Então a gente traz inicialmente sobre juros algumas definições que se faz necessário. A primeira definição, o que é juros? Juros é a indenização, como eu falei para os senhores. Juros é uma quantia que você deve pagar a alguém quando você usa um dinheiro dessa pessoa. Ou juros é o dinheiro que você deve receber quando usam o seu dinheiro, né? Quando você coloca dinheiro lá na poupança, o banco vai usar o seu dinheiro, não vai ficar lá depositado parado. O banco vai usar o seu dinheiro em operações financeiras. E por usar esse dinheiro em operações financeiras, esse dinheiro vai lhe trazer uma quantia pelo uso, ou seja, por você ter depositado esse dinheiro, vai ser pago a você juros. Então, juros é o que? É um valor indenizatório, tá certo? Juros é um valor indenizatório, tá certo? Então, tomar cuidado que esses juros, gente, ele é dinheiro. Esses juros também é chamado de capital gerado por outro valor, tá certo? Esses juros aqui é moeda, no caso da gente é em reais. Os juros é dinheiro. Cuidado que tem um outro conceito que o pessoal é danado para confundir. Taxa de juros com juros. Juros é dinheiro, tá certo? Dinheiro. Eu ia falar que era capital, mas para não confundir com um outro conceito, é capital, é dinheiro também. Mas a palavra capital aí pode causar confusão, tá certo? Então, tem que entender que juros é uma indenização que é paga por você usar, por usar o seu dinheiro, ou que você paga por usar o dinheiro de alguém, e ele é dado em dinheiro, tá bom? Capital inicial, segundo conceito da relação de juros simples. Capital inicial é o capital que você começa a operação. É o dinheiro que você pega emprestado, ou então o dinheiro que você empresta, tá certo? Quando você vai solicitar um dinheiro emprestado ao banco, esse dinheiro que você está solicitando é o capital inicial, tá bom? Com o passar do tempo, a gente foi esquecendo o inicial e só fala capital, mas na realidade o termo é capital inicial. Esse capital inicial também é chamado, gente, de principal. Capital inicial ou principal. Tá bom? É aqui onde começa a operação, é quando aparece esse capital inicial. Ei, capital inicial também é dinheiro, viu, gente? Também é dinheiro. Isso daqui é espécie, ok? Então, tanto juros quanto capital inicial é dinheiro, money, né? Então, tomar cuidado com isso daqui, tá certo? Aí o terceiro conceito é taxa de juros. Taxa de juros. Taxa de juros não é dinheiro. Taxa de juros é um valor percentual. Taxa de juros é um valor em porcentagem, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Vez ou outra a gente vê os colegas se confundindo de juros com taxa de juros. Vamos lá. Juros é um dinheiro indenizatório, tá certo? É capital. Taxa de juros é um valor percentual, ok? É uma porcentagem que vai ser cobrado em cima do valor principal, ok? E por último, o conceito de tempo de aplicação. Opa, vocês não estão vendo aí, né? Vamos baixar um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Olha só, o tempo de aplicação.
Esse tempo de aplicação é o prazo que você vai acordar, o prazo que você fez o acordo para pagar o empréstimo que você tomou ou receber o dinheiro de volta se você emprestou o dinheiro, tá bom? Então esse tempo de aplicação é um prazo, ok? Um detalhe, esse tempo de aplicação, ele pode ser dado em dias, em meses, em anos, tá certo? Então, você pode transformar, obviamente, dias e meses em anos, anos em dias, anos em meses. Isso daí é a convenção normal que a gente já sabe. Agora, sobre esse tempo, é importante lembrar o seguinte: quando não for citado datas, então a gente vai compreender que o tempo que vai ser utilizado vai ser o tempo matemático, ou seja, um ano matemático tem 360 dias, um mês matemático tem 30 dias, tá certo? Então, eu pego 12 meses, cada mês com 30 dias, então eu tenho 360 dias. Então, quando ele falar assim, calcule o valor em 30 dias, ou seja, 30 dias é um mês, a não ser que ele queira um juro exato e diga quantos dias isso aí vai ficar aplicado. Ele vai contar o mês de fevereiro e vai dizer se é bissexto ou não, o mês de maio, o mês de junho e assim por diante. Se for necessário contar os dias, aí você tem que saber quais são os meses que tem 28, 29, 30 e 31, né? 28, 29, fevereiro, obviamente, né? 29, fevereiro só tem 29 quando o ano for bissexto. E 30, 31, bom, tem algumas maneiras de você lembrar quando é que o mês tem 30, tem 31, de algumas maneiras. Uma delas vem para a cabeça do dedo, né? Aqui em cima do nó do dedo, 31. Então, janeiro, fevereiro, 28 ou 29. Janeiro, fevereiro, março, 31. Abril, ó, entre um dedo e outro, no vão do dedo, então tem 30. Em cima do nó do dedo, 31. Entre um dedo e outro, 30, tá certo? E assim por diante. Uma outra maneira algumas pessoas decoram, né? 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. Se você sabe os meses que tem 30, vai saber também os meses que os outros têm, ou fevereiro, tem 28 ou 29 e os demais tem 31. Beleza? Então foi só pra gente lembrar de como eu trabalho com isso aqui. O danado é que quase sempre quando a gente trabalha com juros simples, a gente decora uma fórmula e pronto. Mas eu insisto que essa fórmula só vai fazer sentido se você souber o que é juros, capital inicial, taxa de juros e tempo de aplicação, ok? Então é super importante que você lembre desses conceitos. Esses conceitos eles vão estar presentes tanto em juros simples quanto em juros compostos. Então a gente vai continuar utilizando esses conceitozinhos de juros aí. Essas grandezas, elas se relacionam umas com as outras. Ou seja, os juros que eu vou chamar de J, para eu saber quanto é que eu vou pagar de juros, o pagamento dos juros depende de quanto eu peguei emprestado, ou seja, do capital inicial, da taxa que está sendo cobrado, quanto é que está sendo cobrado de juros, a taxa de juros, quanto é que está sendo cobrada. Essa taxa, gente, vamos lembrar que essa taxa ela vai ser dada ao mês, representado por AM, pode ser ao ano, representado por AA, são as duas mais comuns, mas pode ser dado em qualquer outra unidade de tempo, tá certo? Ao dia, ao semestre, ao trimestre, ao quadrimestre, não tem problema, tá ok? Então, as mais comuns são ao mês e ao ano. E o tempo, já comentei, o tempo pode ser dado em dias, em anos, em meses, que são os mais comuns, ok? Então, os juros, o valor que eu vou pagar de juros, ele depende do capital inicial, depende da taxa de juros e depende da aplicação, do tempo da aplicação, do prazo que eu vou cobrar ou eu vou pagar minha dívida, tá ok? Então, como é que eles se relacionam? Quando uma grandeza é diretamente proporcional a duas ou outras grandezas mais, no caso os juros é diretamente proporcional a essas três grandezas, eu digo que esse valor, se ele é proporcional, eu vou dizer que é igual a o capital inicial, que a gente vai chamar aqui de C, de capital inicial, vezes
a taxa de juros, ao invés de tempo, de T para a taxa de juros, a gente costuma utilizar o símbolo I para a taxa de juros, tá bom? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo que a gente vai utilizar T. E aí algumas pessoas simplesmente decoram que J é igual a CIT, mas J é igual a CIT é muito solto, gente. Então eu preciso que você compreenda o que significa essa fórmula, que os juros ele é diretamente proporcional ao produto das outras três grandezas, ou seja, capital inicial, taxa e tempo. Olha o que vai acontecer. Em geral, os problemas que tratam de juros simples, eles vão envolver 4 variáveis. Dessas 4 variáveis, o normal é que você receba 3 delas e uma delas fique para você descobrir, tá bom? Vamos dar uma olhada um exemplozinho aqui. Imagine que você tem um capital de 50 mil reais que vai ser aplicada a uma taxa de 10% ao mês durante um tempo de 6 meses, ok? Então você tem aqui um capital que é de 50 mil reais, uma taxa de 10% ao mês significa que para cada mês que você usar você paga 10% de juros e o tempo de aplicação é de 6 meses. Das 4 grandezas que estão relacionadas, eu recebi 3. A pergunta aqui seria, quanto é que eu vou pagar de juros? Quanto é que eu vou pagar de juros? Os juros aqui vai ser quanto? Bom, o juro aqui, a gente vai utilizar essa relação, mas eu quero mostrar, além dessa relação, uma outra para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver esse exemplozinho. Eu digo que o meu juros que eu estou procurando, J, vai ser igual, deixa eu colocar aqui em azul que fica melhor para vocês perceberem, o vermelho fica muito claro, né? Os juros aqui. Então, os juros vai ser igual ao capital, que é de 50 mil reais, a taxa de juros, que é de 10%, 10% eu posso escrever assim, 10 sobre 100, ou 0,1, o que você achar melhor para você, tá bom? Multiplicado pelo tempo. O tempo aqui é de 6 meses, ok? Perceba só uma coisa que é muito importante, vocês têm que se ligar nessa informação aí. A unidade que eu tenho, a taxa, está ao mês. O tempo também está em meses. Eu tenho esse pré-requisito para eu poder utilizar essa relação. A unidade de tempo que acompanha a taxa e o tempo, que é o prazo que eu estou aplicando ou recebendo a aplicação, tem que estar na mesma unidade. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que ser em meses também. Professor, e se não vier em meses, eu tento transformar, tá bom? Se tiver ao ano, tem que ser ao ano. Se tiver ao dia, tem que ser ao dia. E assim por diante. Beleza? A relação só se torna correta se essas duas unidades concordarem. Beleza? Aí aqui a continha agora. A continha dá para fazer sem grande dificuldade. Olha, dá para simplificar esse zero com esse zero. E esse zero aqui com esse. Poderia ser com esse também. Não tem problema não. Então como foi que ficou? Os juros vai ser igual a 500 vezes 1. 500 vezes 1 vezes 6. Você podia ter feito direto, tá bom? Os juros vão ser 5 vezes 6, 30. E 2 zeros. Eu vou pagar juros de 3 mil reais. Ou seja, se eu pego empréstimos de 50 mil, eu tenho uma taxa de 10% ao mês, num tempo de 6 meses, eu digo que os juros vai ser de quanto? Os juros vai ser de 3 mil reais, ok? No lugar de devolver 50 mil, eu vou ter que devolver esses 50 mil e mais 3 mil reais, beleza? Esse é o primeiro exemplozinho de juros que a gente tem. Vamos criar alguns outros aqui para a gente poder melhorar essa informação.
exemplo, vamos pensar num exemplo aí. Imagine agora, nesse exemplo 2, imagine agora que você tem um capital de R$30.000, uma taxa de 36% ao ano, num tempo de 2 trimestres. Qual é os juros produzidos aqui? Então vamos lá, R$30.000, uma taxa de 36% ao ano e 2 trimestres. Perceba que eu chamei a atenção que a unidade que acompanha a taxa tem que ser a mesma unidade que acompanha o tempo, o prazo da aplicação. Não é o caso aqui. A taxa 36% ao ano e aqui está em trimestres. Eu tenho que dar um jeito de transformar isso aqui em uma única unidade, ok? Como é que eu vou fazer isso daí? Eu tenho algumas maneiras, gente. Eu posso transformar tudo isso aqui em meses. 2 trimestres. Um trimestre vale 3 meses, então 2 trimestres, 6 meses. 36% ao ano, eu vou pegar 36, dividir por 12. Professor, mas como é que eu sei que é por 12? Vamos lá. Um ano tem 12 meses. Significa que o meu dinheiro, ele rende 36% depois de um ano, ou seja, 36% depois de 12 meses. Se é 36% e eu divido por 12, então eu estou encontrando de um mês. 36 dividido por 12 vai dar 3. Então é 3% ao mês. E aí eu tenho que o capital de 30.000 vai render qual juros? Juros vai ser igual a 30.000 vezes a taxa, que é de 3%, posso escrever 3% assim porque é conveniente para mim, 3 sobre 100, vezes 6. Esse zero corta esse zero corta esse zero, e aí eu tenho que os juros vai ser igual. O juro será igual a 30 vezes 3 vezes 6. Aqui vai ficar 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54, 00. Então, o juro vai ser de R$5.400. Beleza? Então, essa é a nossa primeira aulinha de juros. Eu aguardo você na segunda aula com mais exemplos, mais situações e, num segundo momento também, juros compostos. Beleza? Até a próxima.